Muito bem, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube, falando um pouco mais sobre a repercussão do jogo de ontem entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Antes de falar um pouco mais, tudo aquilo que a imprensa notificou, que a imprensa comentou sobre o jogo de ontem, gostaria de pedir a você que está me assistindo agora, que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui, clica aqui, ó, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e vamos junto para o vídeo, porque tem muita coisa para a gente discutir aqui hoje, ok? Muito bem. A imprensa no dia de hoje não se fala em outra coisa sobre o péssimo futebol apresentado pelo Corinthians na tarde de ontem. O Corinthians jogou muito mal. Onde já se viu o São Paulo, falei isso no vídeo anterior, São Paulo com 72% de posse de bola no segundo tempo. O Corinthians abdicou do jogo. O Corinthians não queria jogar. Isso aí é dedo do técnico. Eu gosto assim, eu sou um fã incondicional do Vanderlei Luxemburgo. Pronto, eu gosto do trabalho dele. Só que assim, ontem ele foi mal. Por mais que o time do Corinthians não esteja rendendo nada, como não está rendendo, é impossível você ter um time tão apático como o do Corinthians ontem. Era a hora do técnico adiantar um pouco a posição dos jogadores, adiantar um pouco a linha de ataque, adiantar um pouco o meio de campo, adiantar um pouco a defesa, pressionar um pouco o São Paulo, porque o Corinthians estava jogando em casa, contra um time apático também, que é o São Paulo. Me fale uma defesa do Cássio durante o jogo todo. Não teve. Porque o São Paulo também não cria. O São Paulo não tem um homem de meio de campo, um camisa 10, ou seja lá o qual for, que crie as jogadas para os atacantes. São Paulo não tem. Ou seja, o São Paulo dominou a partida, mas não finalizou. E o Corinthians dava a bola para o São Paulo fazia o que queria com a bola, mas também não sabia finalizar as jogadas. E ficou nesse jogo horrível. Aí entra o dedo do técnico, e nesse caso do Luxemburgo, que no intervalo ele já deveria ter visto isso, ter adiantado um pouco mais a marcação. Ou seja, já que o Corinthians está nessa draga por culpa e incompetência da diretoria do Corinthians, era a hora do Vanderlei Luxemburgo trancar o meio de campo e não deixar o São Paulo jogar, não deixar o São Paulo dominar a bola e fazer o que queria com a bola nos pés. Era a hora de povoar o meio de campo. Ah, mas como que vai fazer isso? Estava com o Michael, estava com o Fausto Vera. Tinha que ter colocado o fio desencapado no campo. O fio desencapado é o Rony, que ele tromba. Podem falar o que quiser, ele não é técnico. O Rony não é técnico, não é um jogador de levantar a cabeça e distribuir jogada. O Rony não é esse tipo de jogador. Mas o jogador que o Corinthians estava precisando ontem é um jogador fio desencapado como o Rony, que tromba, que dá carrinho, que chuta, que come a grama, que dá carrinho de cabeça, conforme já aconteceu no jogo passado, para não deixar o São Paulo jogar. Era isso que nós precisávamos no jogo de ontem. Coloca o Rony como primeiro volante, Fausto Vera e Michael. Coloca o Matheus Araújo ali no meio de campo também e deixa somente o Yuri Alberto e o Roger Guedes na frente. Seria outro jogo e aproxima mais a defesa, adianta mais a defesa com o meio de campo para não deixar o São Paulo dominar do jeito que dominou o jogo ontem. Agora, contra o Flamengo no domingo que vem, aí tem que ser diferente. Tem que recuar, tem que fechar a casa. Tem que fechar a casa. Não pode deixar o Flamengo chegar na área do Corinthians. O Corinthians tem que destruir as jogadas no meio de campo. O empate do Corinthians contra o Flamengo no domingo é vitória. Estava agora há pouco falando com uma fã incondicional minha, Marinilda, e ela falando assim para mim, 1-0 contra o Galo é sucesso total.
Eu disse para ela agora há pouco, 1-0 é querer demais, é um sonho 1-0. O empate, se o Corinthians arrancado do Galo lá em Belo Horizonte na quarta-feira pela Copa do Brasil, já é muito para o Corinthians. É algo inacreditável hoje. Dá para fazer isso? Dá. Desde que o Corinthians, desde que o Luxemburgo entenda que o Corinthians não pode jogar de igual para igual com ninguém. Desde que o Luxemburgo entenda que o Corinthians hoje é uma presa fácil. Tranca o meio de campo, aproxima o meio de campo e a defesa, embola ali e não deixa o Cruzeiro, o Atlético jogar. O Corinthians sabe o ponto forte do Atlético, que é o Hulk. Anula o Hulk. Faz marcação, põe um jogador em cima dele e não deixa o Hulk jogar. Será que é difícil fazer isso? Agora vamos começar o time. Eu não entendo até agora por que estão dando esse gelo no Bruno Mendes. Será que é para ele renovar o contrato e abaixar a bolinha dele? Que eu já falei aqui que ele não é isso tudo, não é um Gamarra da vida, não é um Hugo de Leon, não é um Dario Pereira, para ficar querendo ganhar uma fortuna? Será que não dá para colocar ele em campo e deixar essas vaidades do lado? Hoje, o Corinthians precisa dele. Hoje o Corinthians precisa muito mais do Bruno Mendes do que do Gil. A renovação de contrato, isso aí é coisa que a diretoria deixou para a última hora. Já era para ter feito isso no final do ano passado. Renovado o contrato com ele no final do ano passado. Ah, mas ele não vai ficar. Se a diretoria tem essa certeza que ele não vai ficar, coloca o Caetano, que veio para poder ficar para compor o elenco do Corinthians. E as partidas que ele jogou bem. Ele só não continuou como titular porque ele se machucou. É hora de experimentar o Caetano, deixar a defesa um pouco mais leve. O Gil, obrigado Gil, mas não dá mais. Não dá. Nós não podemos mais contar com o Gil na zaga. Excelente jogador, 400 jogos pelo Corinthians, ídolo do Corinthians, mas hoje não dá mais. Ok? Bruno Mendes ou o Caetano na zaga ao lado do Murilo. Tem que ser essa zaga. Uma zaga leve. Eu duvido que o Atlético na quarta-feira e o Flamengo no domingo vai fazer festa ali dentro da área com esses jogadores. Não vai. Com certeza não vai. Ok? Fábio Santos. Por que o Corinthians não tenta, já que o Corinthians, até a abertura da próxima janela, não tem jogador para jogar no meio de campo, para criar as jogadas, até a volta do Renato Augusto, por que não tenta o Fábio Santos no meio de campo? Já vimos no passado outros jogadores, o Leonardo do São Paulo, que era lateral esquerdo e foi para o meio de campo, jogou muito bem. Tem outros jogadores, podem citar o nome deles aí, que saiu da lateral e foi para o meio de campo e resolveu o problema do time. Por que não faz uma... Ah, mas não tem outro. Não tem. Matheus Araújo não está dando conta do recado e também é um garoto, não podemos jogar a culpa nele. Não podemos pressioná-lo, ele está iniciando num fogo cruzado. Tenta o Fábio Santos, que é experiente, é um cara experiente, um cara que sabe dominar a bola, que sabe, que levanta a cabeça e tem tranquilidade para criar jogadas. Não precisa, era só testar para ver o que ia dar com o Fábio Santos ali. Ok? E dar um pouco mais de tranquilidade ao Matheus Araújo. Eu, na minha opinião, está na hora de sacá-lo do time, para não queimar esse jogador, Matheus Araújo, o Wesley. Não podemos queimar esses garotos. Cadê o Pedro? Será que já queimaram o Pedro? Que, na opinião do Cássio, é uma das melhores revelações da base do Corinthians desde que ele está lá. Já queimaram o Pedro? Cadê o Pedro? Que ninguém fala mais dele. Não está na hora de começar a poupar um pouco mais esses jovens e colocá-los no momento certo, na hora certa? Não no fogo agora contra o Atlético Mineiro. Não no fogo contra o Flamengo no domingo. Esses jogos o Corinthians precisa de gente cascuda. Ah, mas não tem. E aí? E a diretoria, né? Desde que não queimem esses meninos, porque esses meninos ainda têm muito a acrescentar ao Corinthians.
E uma coisa, Luxemburgo, não começa com o Wesley num campo jogando. Começa com o Adson, que já está lá há mais tempo, tem mais experiência, que está atravessando um bom momento. Não é aquele jogador assim de encher os olhos, mas no momento é melhor que o Wesley. Não faça essa besteira de iniciar o jogo contra o Atlético Mineiro com o Wesley. Ele vai ser totalmente dominado pelo Atlético. Já o Adson, ele tem um pouquinho mais de experiência, de habilidade. Né? E para finalizar esse vídeo, queria dizer para você, se já não bastasse todas essas trágicas notícias do Corinthians, toda essa bagunça generalizada dentro do Corinthians, falta de comando lá na presidência, falta de empenho dos jogadores, falta de jogadas técnicas, falta de tudo no Corinthians. Ainda no jogo de ontem, uma parte da torcida com gritos homofóbicos dentro do estádio. Então, assim, eu acho que quando surgiu lá atrás com o Vampeta, aquela brincadeira dos Bambis, e chamam os torcedores do Corinthians de gambá, eu acho que isso, ok, entre os torcedores, eu brinco muito com meu irmão é São Paulino doente. Meu irmão é São Paulino doente. E tenho mais primos. Nós temos um grupo de WhatsApp onde ali tem palmeirense, tem São Paulino, tem corintiano. Ali é um grupo fechado de parentes que nós chamamos os Bambis, chamamos a porcada, e eles chamam o Corinthians de gambazada, de galinha. Mas é um grupo ali fechado, dentro de um estádio, grupo gritando atos homofóbicos, não dá mais, não dá. E quem é que pode ser punido com isso? O Corinthians. Será que esses torcedores não entenderam ainda que, além disso ser crime, quem deve ser punido não são eles, que deveriam ser eles o punido. As câmeras deveriam ir atrás, porque todos sabem da onde quer que vinham os gritos. Deveriam ir atrás desses torcedores e prendê-los. Isso sim. Não punir o clube. O que o clube tem de culpa nisso? Se são torcedores que estão lá dentro do estádio, nas arquibancadas, que começaram um coro e começaram a gritar homofobia, não dá. É homofobia, é racismo, tudo isso no futebol e há muito tempo e nada é feito. Já não basta a situação do Corinthians e a torcida, parte, né, da torcida, faz um negócio desse para piorar ainda mais a situação do Corinthians, que pode perder mando de campo, pode sofrer algum tipo de sanção, não sei o que pode acontecer. O Ministério Público vai investigar, eu não sei o que pode dar isso. Já não bastasse toda a crise que o Corinthians está vivendo, ainda tem esses atos homofóbicos para ajudar. É isso aí, rapaziada. Ó, você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, hein? Tô esperando, hein? Se inscreve aqui, ó. Só clicar aqui, ativar o sininho que você vai receber todos os dias todas as informações do meu canal, ok? Tamo junto. Vai, Corinthians!